muito boa noite. Vamos dar uma pausa agora na transmissão dos Jogos Olímpicos para trazer para você as principais notícias do nosso estado de Minas Gerais. E a Polícia Civil prendeu uma quadrilha especializada em assaltar casas. Uma das últimas ações do grupo foi a invasão a uma residência em Congonhas. Foram roubados US$110 mil e o bando ainda agrediu uma mulher e um casal de idosos. Essas imagens mostram quando as vítimas estacionam o carro. A mulher, de 45 anos, e o pai dela, de 84, mexem no porta-malas. Enquanto isso, o suspeito Fábio Henrique Mendes, de 26 anos, desce a rua, observando a movimentação. E quando pai e filha atravessam para entrar na casa, eles são abordados. As câmeras também mostram que Romney Lucindo Soares, de 38 anos, entra e sai várias vezes da residência do casal. Em uma delas, acompanhado de Sidney Oliveira de Jesus, de 26 anos. De acordo com as investigações, o trio saiu de Belo Horizonte até Congonhas, em busca de US$110 mil que a família guardava em casa. A polícia acredita que a informação sobre o dinheiro foi passada por um ex-funcionário do casal. Já sabe quem que é esse funcionário, estamos investigando para saber se ele soltou isso ou se isso foi informação que ele deu e levou alguma vantagem do fato criminoso que aconteceu, que foi a subtração do dinheiro. O casal de idosos e a filha ficaram sob a mira dos criminosos por cerca de 1 hora. Durante todo o tempo, eles ficaram amarrados e foram agredidos. Submeteram elas à agressão física e psicológica, dando aquela pressão para que eles entregassem o dinheiro, falassem onde é que estavam os dólares, que já foram focados nos dólares, e pegar o dinheiro, eles fugiram do local, retornando para Belo Horizonte. O crime chocou a cidade de Congonhas. Não tinha costume de ter uma violência tão visível, tão presente assim na cidade, e após a apuração, todo o pessoal de lá ficou satisfeito, está mais aliviado, está mais confortável a situação, estando os 3 presos à disposição da justiça. Romney Lucindo Soares também é investigado por explosão de caixa eletrônico e Sidney Oliveira de Jesus teria gasto a parte dele no assalto para financiar o tráfico de drogas no bairro Sumaré, na região noroeste de Belo Horizonte. Eles vão ser iniciados pela organização criminosa e pelo roubo com a violência contra as vítimas. Uma campanha alerta motociclistas para o risco de acidentes em Belo Horizonte. A nossa capital tem mais de 200 mil motos circulando pelas ruas diariamente e é recordista em número de ocorrências graves. Eles vivem um desafio diário em meio ao caos do trânsito. Se arriscam e disputam espaço com carros e ônibus. Muitas vezes, os acidentes são inevitáveis. De janeiro a julho deste ano, mais de 3.700 motociclistas foram atendidos no Hospital João 23. 48 morreram. Os números preocupam e são o motivo de uma campanha realizada há 3 anos pela Câmara dos Dirigentes Lojistas. Reduzimos em 10% o número de internações no João 23 de motociclistas no período da campanha. Além do que, a gente viu uma mudança de postura do motociclista. Então hoje ele está mais preocupado com o equipamento de segurança, né, com a motocicleta dele, com o bem dele, que ele trabalha todo dia, ele usa todo dia, fazendo revisões periódicas, melhorando o pneu, freio, enfim, está tendo uma mudança. A campanha é educativa e convida quem passa a receber dicas e instruções de segurança. Márcio é motofretista e adorou a ideia. Ele já anda todo equipado, luvas, joelheira e antena. Sempre ando equipado, não abro mão de jeito nenhum. E olha que boa oportunidade para ganhar uma antena de graça. Sérgio agora está mais seguro e tranquilo. Infelizmente, ainda nem todo mundo tem a consciência que linha de papagaio é perigoso, né? E isso aqui protege a gente, né? É importante a gente estar colocando, né? Quanto mais seguro, melhor. A parada também foi útil para Hernani, que aproveitou para conferir o freio. O problema foi constatado e as dicas vão ajudá-lo. Com certeza, é bom, a campanha é boa e quem tiver a oportunidade de passar aqui, dá uma verificada, ajuda, né? É isso aí, andar seguro sempre. 8 pessoas foram presas em uma operação especial contra o tráfico de drogas. Com os suspeitos, a polícia ainda apreendeu armas, R$40 mil em dinheiro e muita droga.
Os 8 suspeitos têm idades entre 18 e 31 anos e todos, segundo a Polícia Civil, estão envolvidos com o tráfico de drogas na capital. Alguns agiam em grupo e outros sozinhos, como é o caso de Felipe de Oliveira Duarte Miranda, de 28 anos, que já tem passagem por estelionato e foi preso dessa vez em flagrante. De acordo com as investigações, na casa dele, no bairro Buritis, região oeste da capital, os investigadores encontraram pés de maconha plantados em estufa. Já Marcos Vinícius Fernandes Braga, de 22 anos, é morador do Morro das Pedras, também na região oeste. E, segundo a polícia, traficava drogas junto com Reinaldo Barbosa de Almeida, de 26 anos, e Kelly Gonçalves de Moraes, de 31, que até então não eram fichados na polícia. Na casa de Marcos Vinícius, os investigadores apreenderam uma arma de uso restrito, cocaína e maconha. Chama a atenção o caso de Gabriel Saião Pietra Coelho, de 20 anos. De acordo com a polícia, ele mora em um bom apartamento em uma área considerada nobre no bairro Gutierrez, também na região oeste da capital. Lá, a polícia localizou R$40 mil em dinheiro e droga. O pai dele, que também era investigado, morreu há 2 meses. As investigações, que começaram em fevereiro deste ano, continuam, mas já levaram a polícia a esses suspeitos. Nós deflagramos a operação, chamou Operação Pedras, em razão de ter iniciado as investigações pelo Morro das Pedras, que pertence à área circunscricional da 2ª Sul, e foram feitas as prisões e apreensões. O que também chama a atenção é que os suspeitos pertencem a variadas classes sociais. Hoje o tráfico está disseminado, não pode achar, nós não podemos só combater o traficante que está no morro. O combate tem que ser geral, de uma forma geral, independente de classe social ou onde seja. Foi encontrado com traficando, será sim preso e entregue à justiça. Um bebê e outras 4 pessoas morreram em um acidente na BR-116, direto da nossa redação. André Salles tem as informações para a gente. Boa noite, André. Onde é que foi esse acidente, hein? Pois é, Xará, foi ali na cidade de Leopoldina, né, na zona da Mata Mineira. E um acidente extremamente grave, André, mas que acabou também resultando numa tragédia, né? São 5 pessoas mortas e a parte mais triste de toda essa história foi exatamente o que você falou. Um bebê de apenas 6 meses, né, acabou aí sendo vítima dessa tragédia. Além dele também, uma criança, uma adolescente e também o casal que ocupava, né, tanto o motorista quanto a ocupante, a carona desse veículo. De acordo com a polícia, o caminhoneiro foi surpreendido pelo motorista do veículo de passeio, que conduzia então esse veículo na contramão, não conseguiu desviar, né? E aí a gente já sabe, quem leva a pior é quem ocupa o veículo de passeio, uma tragédia. Uma adolescente de 15 anos conseguiu pelo menos escapar com vida dessa história. Ela foi encaminhada ao hospital da cidade de Leopoldina com uma fratura exposta, mas ela conseguiu escapar com vida dessa história, André. Pelo menos, né? Obrigado pelas informações. A gente está vendo as imagens aí, muita destruição. Realmente, olha o carro, como é que ficou ali. Irreconhecível, né? E olha, daqui a pouco, 15 pessoas são presas suspeitas de arrombar bancos e explodir caixas eletrônicos na madrugada de hoje. E tem ainda as notícias do futebol. O Atlético conseguiu chegar ao topo da tabela do Brasileirão. Já o Cruzeiro continua do outro lado, viu? A gente traz a reportagem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pessoas são suspeitas de arrombar agências bancárias e explodir caixas eletrônicos na região do Jequitinhonha. André, conta pra gente como é que é essa história aí. Pois é, André, um caso que chama muita atenção pela ousadia e também pela experiência, né, pelo menos ao que parece, desse grupo. 15 pessoas, como você disse, são aí suspeitas de arrombarem 2 caixas eletrônicas, 2 caixas eletrônicos na Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Eles invadiram, então, 2 agências, se dividiram, né, em grupos e aí, além de explodirem caixas eletrônicos nessas agências, eles também se dirigiram a um quartel-general da cidade. Dá uma olhada só nessa história, André. E aí começaram a efetuar disparos contra os policiais militares, isso, claro, para impedir qualquer tipo de resposta dos policiais que atuam na cidade. Bom, esse grupo, ninguém ainda foi identificado, não há qualquer tipo de suspeita, de pista e também não tem o valor que eles levaram. Isso também não foi divulgado
divulgado. A Polícia Federal é aguardada, a perícia, né, a equipe que faz as análises, é aguardada no município para tentar dar algum tipo de resposta. Ao que parece realmente, André, era um grupo aí que tem uma experiência, né, que soube aí se dividir e mostrando muita ousadia. Olha só essa história, né? Ir num quartel-general, tentar, né, atirar contra os policiais. Uma história bem complicada de se entender. Exatamente. Mas a verdade é essa, eles se dividiram em grupos, atuaram em 2 agências e explodiram aí caixas eletrônicos na cidade, André. Pois é, agora há pouco na passagem de bloco eu disse que 15 pessoas foram presas. Na verdade, são suspeitos, que eles deram linha, já desapareceram no mapa já. A gente diz aí que são pessoas especializadas, né, em assaltar, porque é isso, eles sabem muito bem o que fazer. Obrigado pelas informações, Xará. Alemanha e Ilhas Fiji fizeram um reconhecimento de campo hoje no Mineirão para o jogo de amanhã. Essa, gente, foi a primeira vez que os alemães pisaram no Gigante da Pampulha depois do histórico 7-1 na Copa de 2014. Olá, um abraço a todos. Pois é, a Alemanha de volta aqui ao Mineirão. Impossível, portanto, a gente não se lembrar daqueles 7-1. Claro que de forma diferente para eles e também para a gente. Inesquecível aquele dia semifinal de Copa do Mundo 2014. O fato curioso é que neste jogo da Olimpíada 2016, no grupo C do futebol masculino entre Alemanha e Fiji, os alemães talvez tenham a necessidade de golear aqui mais uma vez. Isso vai acontecer se na outra partida entre México e Coreia do Sul não houver um vencedor. E aí, a única possibilidade da Alemanha passar de fase será goleando o Fiji aqui no Mineirão às 4 horas da tarde. É uma coisa que pode acontecer, inclusive se a gente levar em consideração que o palco é o Mineirão e que Fiji já tomou 13 gols nos 2 jogos que participou até aqui. O técnico da seleção alemã quis separar bem o 7-1 do compromisso desta quarta-feira. Disse que não é um fator motivacional caso eles precisem golear de novo. Ja gut, das 7-1 für mich keine Rolle spielt hier, ist klar. Für mich geht es eigentlich darum, dass wir das Spiel gewinnen. Den Punkt geht es als Erste, dass wir unsere Hausarbeiten machen. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, viele Tore zu schießen, werden wir es natürlich versuchen. Já o técnico de Fiji, Frank Farina, respondeu de forma muito bem-humorada como ele espera encerrar os Jogos Olímpicos 2016. Fiji, que fez a sua estreia em uma Olimpíada. You can have dreams, but you also have to be realistic. What would be a dream for us? A dream for us would be to be competitive and to put some pressure on Germany and hopefully score again. Maybe 2, who knows? No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro jogou melhor do que o Corinthians, mas não conseguiu sair do empate. A arbitragem foi muito criticada na partida, viu? Logo no primeiro lance da partida, Giovanni Augusto aproveitou a sobra na área e contou com um desvio para abrir o placar. Aos 7 minutos, o lance polêmico do jogo. Ariel Cabral lançou Ábila, que foi derrubado por Cássio. O árbitro não marcou o pênalti. No segundo tempo, o Cruzeiro empatou. Após muita troca de passes, Sobis cruzou e Ábila fuzilou de perna esquerda. 1-1. Estreante da noite, o goleiro Lucas França quase deu um susto nos cruzeirenses, mas se recuperou. William chutou uma bola na trave e ficou tudo igual. Apesar do ponto fora de casa, a Raposa continua na zona de rebaixamento. Fizemos por merecer contra um adversário da ponta da tabela, né, que estava jogando pela liderança. Mais uma vez a equipe teve organização e força, que somadas nos deram um jogo equilibrado. Primeiro nos deram uma penalidade máxima, indiscutível, me parece que não precisamos entrar no mérito, né? Que nos prejudicou muito porque era uma possibilidade de empate naquele momento, o que nos daria uma outra condição para o jogo. No mínimo um cartão amarelo para o Cássio, no mínimo, mas tivemos o mérito de saber administrar, né? No mínimo para sair com esse empate que não nos tira ainda da condição de estar entre os últimos 4, mas que mostra uma evolução de rendimento da equipe que faz a gente acreditar que se continuarmos assim, logo aí na frente vamos estar fora dessa situação. Agora os torcedores do Galo estão rindo à toa, né? O Atlético conseguiu a 5ª vitória consecutiva e entrou no G4 do Brasileirão. Dessa vez a vítima foi a Chapecoense. Embalado
sábado, o Atlético recebeu a Chapecoense, no Independência. Mas a primeira boa chance foi da equipe visitante. Kleber Santana obrigou o Vitor a fazer grande defesa. Aos 20 minutos, o Galo abriu o placar. Fred ajeitou, a bola passou por Prato, mas não por Carlos César. 1-0. O Atlético queria mais. Carlos César cruzou, Prato desviou e Danilo fez um milagre. De tanto insistir, o Atlético ampliou. Robinho aproveitou a sobra na área para marcar. No segundo tempo, Ioran bateu com categoria, mas Vitor fez outra boa defesa. E a noite era mesmo do Galo. Michael Suel fez grande jogada e bateu firme para marcar o terceiro gol. A Chapecoense ainda descontou com Bruno Rangel. Fim de jogo, Atlético 3, Chapecoense 1. Essa foi a quinta vitória consecutiva do Atlético, que termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no grupo dos 4 primeiros colocados. Eu acho que tem uma combinação de coisas importantes. A posição na tabela nesse momento, mais do que isso, estar a 1 ponto, independentemente dos resultados do líder. Agora o Galo visita o Santos, em confronto entre duas equipes que estão na parte de cima da tabela. Vamos comemorar hoje e depois preparar bem para iniciar o turno aí com esse jogo contra o Santos, que é de fundamental importância, que é um concorrente direto ali na parte da frente. Veja daqui a pouco, estão em altas vendas no velho carnê de pagamento. E ainda, bandidos estão fazendo a festa na região de Venda Nova. Os comerciantes não aguentam mais. É assalto todo dia, o tempo todo. A gente volta daqui a pouquinho com a reportagem. Até já. Um laudo publicado hoje pelo Ministério Público Estadual aponta que a água distribuída na cidade de Governador Valadares não atende aos padrões de potabilidade, ou seja, a água não é própria para o consumo. Nós conversamos agora com a Luciana Viana, que tem as informações para a gente. Boa noite, Luciana. Boa noite, André. Boa noite a todos. Esse estudo é do Ministério Público e ele foi feito em julho desse ano na água, que é distribuída pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto lá de Governador Valadares, no leste do estado. Esse estudo do Ministério Público aponta um alto índice de alumínio, está acima do limite. Agora, o Ministério Público aponta o rompimento da barragem da Samarco em novembro do ano passado como possível responsável por esse aumento do alumínio aí nas águas, já que os rejeitos podem ter sido aí transportados ao longo do Rio Doce. A nossa produção aqui tentou falar, com os responsáveis lá do Serviço Autônomo de Distribuição de Água e também que trata do esgoto lá da cidade, mas ninguém foi localizado e a Samarco disse que ainda não foi notificada oficialmente sobre esse assunto. Fica aí o alerta para o perigo, da ingestão de alumínio que pode trazer doenças aí da mente. Com toda certeza. Obrigado pelas informações, Luciana. Olha, a insegurança assusta moradores de Venda Nova. Comerciantes já não aguentam mais conviver com a onda de violência. Assaltos, arrombamentos e até assassinatos fazem parte da rotina de quem vive na região. As imagens das câmeras de segurança da padaria mostram que às 7h05, uma viatura da Polícia Militar passa lentamente pela rua. Menos de 1 minuto depois, esse carro prata. Dentro dele, 2 suspeitos. Eles estacionam o veículo mais na frente e voltam a pé. Simulando estar armado, um dos suspeitos obriga a funcionária a entregar o dinheiro. O comparsa dele entra no caixa, recolhe moedas, maços de cigarro e até balas. Repare que a mulher está desesperada. Antes de sair, um deles ainda leva o celular de uma das atendentes. O pânico não para e tem uma da funcionária que levou o celular dela. Na verdade, ela tá... Ontem ela chegou a vir trabalhar e falou que ia pedir conta, porque ele tá querendo ir embora com medo de assalto, com medo de acontecer alguma coisa com ela, porque ela tem um filho. E, na verdade, todas as pessoas que trabalham aqui estão trabalhando para sobreviver. Esta não é a primeira vez que o local foi assaltado. O comerciante tem medo. Segundo ele, a criminalidade tem aumentado muito. Para aumentar ainda mais o medo de moradores
moradores e comerciantes do bairro. No último domingo, por volta de 6 horas da tarde, um rapaz que passava de moto pela rua foi alvo de vários tiros. Segundo a Polícia Militar, o motivo seria disputa pelo tráfico de drogas na região. Aqui não tem dia, não tem hora, pode ser na para da noite, então, assim, qualquer momento, todas as pessoas que estão trabalhando aqui, talvez até os clientes que estão entrando na padaria já estão entrando alerta, já com perigo, que talvez pode acontecer a qualquer momento. A polícia informou que militares fazem patrulha diariamente na região e que ações de combate à violência foram reforçadas para dar mais segurança aos moradores e comerciantes. E se você está em busca de um emprego, fique atento. Inácia Soares tem uma boa dica para você, veja só. Como se forma um grande profissional? Para começar, querendo ser. É preciso entender a extensão dos desafios que se terá pela frente e já sonhar com as possibilidades que a profissão poderá lhe render. Depois, estudar. Será preciso saber das coisas. Daqui a 4 anos, o mundo deverá ter 7 vezes mais conhecimento do que aquele que estava disponível em 2014, segundo cálculos de uma empresa norte-americana especialista em gestão de dados. Jamais um profissional saberá tudo sobre a sua área, ou seja, aceitar essa condição de inevitável ignorância deve ajudá-lo a ficar mais atento e a pesquisar mais. Próximo passo, ter coragem para aceitar que desafios vão testar o seu conhecimento. Quem fica apenas no basicão será com sorte mediano. Agora atenção, às vezes o desafio vem na forma de um baita problema, daqueles que qualquer pessoa de bom senso correria na direção contrária. Mas não corra, fique. O bom senso é um excelente companheiro, mas não é ele que vai te levar ao degrau de cima. E para fechar esse raciocínio de como se forma um grande profissional, vai aqui uma dica que todo jornalista pratica, pois é da natureza da nossa profissão. Seja curioso e não se contente com a primeira resposta. Somente quem vai além sai do lugar comum. E esse passo será decisivo para deixar seu olhar mais maduro e suas soluções mais confiáveis e respeitadas. Boa sorte! Boas dicas. O velho carnê de pagamento está de volta e com força total. Mas atenção, a facilidade parece grande, né? Mas os juros estão lá nas alturas. A troca dos móveis da casa foi toda parcelada em 5 vezes. Não me aperta, está dentro do meu orçamento, eu posso pagar. São muitas contas, você tem escola de filho, você tem condomínio, água, luz, telefone. Elizabeth é o tipo de consumidora que nem se lembra da última vez que comprou à vista. Televisão, computador, ventilador, perfume, tudo a prazo. Sabe o antigo carnê? Pois é, voltou com força no comércio. Em junho, as vendas a prazo com ele aumentaram 24% em comparação com o mês anterior. Esta loja de móveis em Belo Horizonte aposta na modalidade e até ampliou o número de parcelas de 5 para 10. Ele já vem falando a parcela que ele quer pagar. Então você tem que adequar aquilo ao produto que o cliente quer levar. Mesmo que tenha a taxa de juros embutida. Mesmo que tenha. Incentivar o uso do carnê pode ser arriscado. Vale lembrar que foi exatamente o crediário que levou o consumidor à inadimplência. Somente em São Paulo, 42% das pessoas com dívidas em atraso apontaram o carnê como o meio que levou ao calote. Prestações a perder de vista e maior facilidade na hora de aprovar o crédito. Parece ótimo, mas é preciso ficar atento às taxas de juros cobradas nas compras a prazo, que em alguns casos superam 110% ao ano. No final das contas, o consumidor leva um produto para casa, mas paga por 2. Para se ter uma ideia, a taxa no carnê pode ser quase 4 vezes maior do que os juros cobrados no financiamento de veículos, que é de mais de 30%. No caso de empréstimo pessoal em bancos, a taxa é de quase 68%. A loja ela tem todo o interesse em estar vendendo, se bem, parcelado com juros. Essa facilidade acaba sendo colocada no preço. Um juro elevado também para compensar pelo risco de inadimplência. Mas mesmo sabendo disso, Arlene optou pela compra desse imóvel em 6 vezes no carnê. Para a gente administrar melhor essas despesas mensais, o parcelamento facilita bastante. Quanto mais pesquisa,
Mas Paulo se convence das vantagens do pagamento à vista. R$ 3.100 o sofá. Em 10 vezes. Quando a gente fez a oferta para a loja à vista, uma redução de R$ 600, muito melhor, sem dúvida nenhuma. 3.100, caro, né? Vamos falar agora sobre as queimadas que atingem várias regiões do nosso estado. Luciana Viana, neste ano o número de incêndios dobrou em relação a 2015, né? Infelizmente, viu, André? Tempo seco, baixa umidade relativa do ar, né? Ventos fortes e também aí picos de calor ao longo do dia, tudo isso somado à ação maldosa do homem, leva a esses números assustadores. Só de janeiro a junho desse ano, já são mais de 4.000 ocorrências apenas de incêndio florestal aqui no estado, o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Lembrando que no início dessa semana, os bombeiros já combatem aí chamas na Serra da Moeda, na Serra do Ouro Branco, também aqui na região centro-sul da capital, na Serra do Curral, né? Infelizmente, é muito triste essa situação. Agora, segundo os combatentes, a maioria desses incêndios, ela é criminosa, já que o incêndio natural acontece através dos raios, né? Não é o que está acontecendo nessa época do ano, nem chuva nós estamos tendo. Portanto, é um mal que prejudica o meio ambiente e também o bolso da sociedade, já que tem custo para pagar essas chamas. Obrigado pelas informações, Luciana. Uma boa noite para você. Aqui, ó, facebook.com/TV Band Minas. Vai lá no Face, confere lá muitas matérias que a gente exibe aqui. A gente deixa lá para você conferir também. Uma ótima noite a todos. Fique agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às 6:50. Tchau, tchau.